feito por Sofia Messias, Ana Beatriz Calamita, Larissa Giovini Tripiano e Luca de Barros. Hoje, nesse podcast, nós entrevistaremos uma pessoa muito especial e, para os mais íntimos, como eu, Sofia, posso chamá-la de vovó. Hoje nós iremos entrevistar a vovó Teresa. Nesse podcast, nós iremos fazer perguntas de filosofia, história e geografia. Vovó Teresa tem muitas histórias para contar, que ficaria até um longo podcast, mas infelizmente teremos que fazer isso em 10 minutos. Então vamos lá? Vamos saber um pouco da vovó Teresa? Oi, vovó, qual é o seu nome? Meu nome é Teresa Chinelato Messias. E quando que você nasceu? Eu nasci no dia 11 de abril de 1948. Então, quantos anos você tem? Então, eu tenho 75 e vou fazer 76 em abril. Você nasceu aonde? Eu nasci na cidade de São Paulo. Tá bom, Teresa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas da sua época e por isso eu organizei 7 perguntas. A primeira pergunta é: quais aparelhos que antigamente eram usados quando não se tinha energia elétrica? Então, no tempo que eu fui mais mocinha, os aparelhos quase todos já eram elétricos, mas eu me lembro de quando eu era menor, eu ver a minha mãe usando um escovão em vez de uma enceradeira. Eu vi a minha mãe passando roupa com ferro a carvão e costurando com uma máquina manual. Então, são essas coisas de que eu me lembro. A próxima pergunta é: como que você conheceu meu avô, Sebastião? Então, eu conheci o seu avô Sebastião num baile que tinha pertinho da minha casa. Só que eu não ia sozinha. Mamãe me levava, porque naquele tempo não podia. Então, eu conheci ele lá. E foi o meu primeiro e grande amor. Fiquei com ele até ele morar com o Papai do Céu. A terceira pergunta é: o que você brincava quando era criança? Muito bom, muito boa essa pergunta. Eu brinquei de várias coisas. Eu brinquei de casinha, pega-pega, amarelinha, esconde-esconde e diversas outras brincadeiras. E dessas brincadeiras, qual que você diria que te marcou mais? Brincar com meus amigos assim de amarelinha na rua em frente da minha casa. A próxima pergunta é: com quem que você aprendeu a cozinhar? Que, por sinal, você cozinha muito bem. Obrigada. Então, na verdade, eu casei e eu não sabia cozinhar. Então, eu aprendi na prática. Aprendi sozinha e com minha mãe morando perto, tirando as dúvidas com ela. E cheguei onde eu estou hoje. A próxima pergunta é: qual que é a sua viagem mais memorável? Eu não tenho uma viagem específica memorável, mas eu tenho uma lembrança muito forte na minha cabeça que a gente não viajava. Não me recordo de ter viajado em família com meu pai e com a minha mãe. Eu fui viajar depois que eu estava casada, mas a viagem que ficou marcada na minha mente é que uma vez por ano eu me sentia a criatura mais feliz do mundo, porque a minha mãe me levava até a praia e a gente voltava no mesmo dia. E pra ir pra praia, vocês iam como? Vocês iam de carro? Vocês iam de ônibus? A gente ia de ônibus. Ônibus? De ônibus, sim. Ônibus de excursão. Excursão? E não tinha carro. A gente não tinha carro. Ah, nossa, ia de ônibus. E vocês ficavam aonde? A gente ficava na beira da praia mesmo. Tinha as cabines que você se trocava e na hora de ir embora destrocava outra vez e vinha embora do jeito que estava, com água salgada no corpo. Nossa, odeio água salgada. Quais eram as principais formas de entretenimento nessa época? Aí nessa pergunta eu quero, meio que dividir ela em tópicos. A primeira é pra você, assim, se divertir, relaxar. Então, na minha época, a gente gostava muito de ir ao cinema. Uhum. Então, eu tinha minhas amigas e, assim, cada 15 dias a minha mãe deixava ir ao cinema. Então, a gente ficava toda feliz. Adorávamos quando tinha um parque de diversão perto de casa. Era um sonho realizado. E a gente brincava muito, a gente saía muito para a praça. Aí onde tinha, uma quermesse, onde tinha um encontro entre a juventude
E era nossas distrações, eram essas. E o cinema, ele era preto e branco, mas como que era? É diferente do atual que você já deve ter visto? É muito diferente? Era diferente, né? Não tinha a qualidade que os filmes têm hoje em dia. As salas de cinema As salas de cinemas eram o lanterninha mostrando pra gente onde era o lugar. E, assim, os filmes todos branco e preto. Então, era diferente, mas era bom. Em relação a teatro, vocês iam pro teatro? Você gostava de ir? Nunca fui ao teatro. Eu fui ao teatro depois, agora, faz pouco tempo na minha vida. A próxima pergunta é: quais escolhas você não se arrepende de ter feito? Eu não me arrependo de ter estudado até o ponto que eu consegui. E não me arrependo de ter casado. Foi uma escolha bastante feliz que eu tive. Não me arrependo de ter tido meus 3 filhos, porque através deles eu tenho 5 netos maravilhosos que preenchem toda a minha vida. Outra perguntinha que eu queria te fazer é: na sua época, como, tipo, já tinha alguns aparelhos com energia elétrica que você falou, mas tinha outros que não tinha. Dos que não tinha, você vendo atualmente, qual que você acha que realmente era o que você mais queria que tivesse energia elétrica? De todos os que você falou, se você pudesse escolher um naquela época para ter energia elétrica, qual que você escolheria? Com certeza, substituir o fogão por uma enceradeira elétrica, porque a gente tinha que esfregar o escovão no chão para dar brilho no assoalho. Nossa. Então, uma enceradeira ia quebrar bem o galho. Aí, também, sobre essas perguntas que eu te fiz, aquela pergunta que eu te perguntei, como você conheceu meu avô? Você falou que era num bailezinho. Como que era o bailezinho da sua época? Porque se você pegar o bailezinho da minha época agora, atualmente, deve ser bem distante. Muito diferente. O bailezinho da minha época, você ficava sentada num lugar, ou em pé, se não tivesse lugar, e a pessoa, o cavalheiro, né? Como eles falavam, vinha te tirar para dançar. Então, quando ele vinha te tirar para dançar, foi aí que eu conheci seu avô. Ele veio me tirar para dançar. E você gostou? Você já tinha reparado nele ou foi a primeira vez que você viu ele? Ele era muito lindo, já tinha reparado nele. Mas só que a gente não podia falar. A gente tomar a iniciativa, porque senão, entre aspas, a gente ficava falada. Então, a gente tinha que esperar eles virem pra gente. E sobre os brinquedos que você brincava quando criança? Eu lembro de uma vez que você me falou, isso me marcou muito, que seu pai fazia boneca com... A minha mãe. Então, meus brinquedos, a gente era uma família assim, mais humilde, digamos assim. Meu pai trabalhou muito para construir a casa que a gente morava, então não sobrava dinheiro para muitos brinquedos. Eu tive uma boneca, um jogo de xicrinha, só que meu pai era muito habilidoso. E a minha mãe também. A minha mãe lavava os caroços de manga, deixava tudo bem branquinho, e lá a gente brincava de boneca. Prendia cabelinho, pintava o olhinho, com lápis de escola. E o meu pai, como um bom carpinteiro, ele fazia banquinho de madeira para mim, mesinha. Até meus estojos escolares eram todos feitos pelo meu pai. Nossa! E agora as últimas perguntas. Qual que era seu sonho de criança? Meu sonho de criança? Meu sonho de criança era, assim, crescer, ser feliz e ter uma família. Esse era o meu sonho. E se realizou? Com certeza. Aí que você falou de habilidades, que seu pai era muito habilidoso em relação a carpinteiro? Ele era carpinteiro. Carpinteiro. Eu queria te perguntar, eu sei que você fazia roupinha de Barbie, de lãzinha. Como que você aprendeu a fazer as lãzinhas? Você conseguiu sozinha? Alguém te ensinou? Então, a princípio, eu não sabia nem pegar na agulha de crochê. Minha cara. Mas eu tinha uma vizinha que era muito habilidosa. Então, meus primeiros passos foram com ela. E depois eu fui desenvolvendo, que eu fiz muita roupinha de boneca para minha filha, nas quais, inclusive, a Sofia brincou muito. E hoje a minha outra neta, irmã da Sofia, continua brincando com as mesmas roupinhas. Adorei, vó, conversar com você. Muito obrigada pela entrevista e um beijo, manda um beijo. Um beijo, meu amor. Te amo, te amo, te amo.